Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje então vamos iniciar o nosso módulo 1 sobre aprendizado de máquina supervisionado. E nessa unidade 1 nós vamos fazer uma revisão dos conceitos de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina pode ser considerado como uma caixa de ferramentas, para fazer ou implementar programas inteligentes, ou seja, baseados em inteligência artificial. Dentro dessa sub-área da inteligência artificial, o aprendizado de máquina possui algumas vertentes, como o aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço. Então, nós temos esses 4 grupos de métodos para o aprendizado de máquina. Bom, quais são as diferenças entre esses 3 tipos de métodos de aprendizado de máquina, Considerando ali, então, aprendizado não supervisionado, supervisionado e semi-supervisionado. Basicamente, a característica dele está relacionada com o dataset. Então, considere uma base de dados aqui, que tem 11 instâncias e 2 atributos, sumarizada por meio dessa tabela abaixo. Então, imagine que essa base de dados é o seguinte: a gente tem vários textos aqui. Hoje eu acordei feliz, meu dia hoje não foi bom, preciso de férias para relaxar. De alguma maneira, a partir desses textos, a gente extraiu 2 características, números. Por exemplo, a quantidade de advérbios positivos, o número de palavras. Então, vamos supor que cada um desses textos foram descritos por 2 características, por 2 valores, que descreve cada um desses textos aí. E a gente classificou, por exemplo, cada um desses textos como um texto de sentimento positivo, um texto de sentimento negativo, e assim por diante. Então, se a gente for olhar apenas considerando esses 2 atributos e esses rótulos aqui, a gente poderia talvez visualizar num gráfico de pontos, no scatter plot, por exemplo, em que a gente tem aqui os valores para o atributo A1, que seria dessa coluna aqui, os valores do atributo A2, que seriam dessa coluna aqui, e cada ponto desse está relacionado a um par de valores aqui que está relacionado a algum desses textos. E aí a gente tem um símbolo mais aqui para indicar que é da classe positivo, e o símbolo menos aqui para indicar que é da classe negativo. Então, dessa maneira, a gente poderia talvez visualizar aqui que existe uma região, talvez essa região do espaço, cujos valores do atributo A1 estão dentro desse intervalo, do atributo A2 dentro desse intervalo, indicam que provavelmente todos os pontos que caiam aqui seriam tipos de textos de sentimento positivo, enquanto que os textos que caem nessa região, quando o valor do atributo A2 é maior que esse limiar, a gente então tem aqui os textos que classificariam como textos negativos. Então, o que caracteriza, por exemplo, isso aqui como um problema de aprendizado de máquina entre uma desses 3 tipos, No caso, no aprendizado de máquina supervisionado, a gente tem essa informação aqui disponível sobre o que a gente quer aprender. Ou seja, eu tenho essas características e eu quero aprender a relacionar por meio dessas características que isso aqui está relacionado a um sentimento positivo e que isso daqui está relacionado a um sentimento negativo. A gente quer aprender essas relações. Então, quando existe essa informação do que a gente quer aprender, isso aqui é caracterizado como um aprendizado supervisionado. Já no aprendizado semi-supervisionado, é um cenário em que a gente talvez não teria todos os rótulos. Então, na nossa base de dados tem alguns rótulos aqui disponíveis, existem alguns outros rótulos que não têm informação. Então, tem alguns rótulos faltantes aí. E aí, se a gente for analisar, por exemplo, esses textos, e observar, por exemplo, para os positivos e negativos, a gente tem a informação do rótulo, que são aqui, mas existem outros textos aqui, que tem algum conjunto também de atributos, só que não existe rótulo para eles. Se a gente fosse visualizar, eles talvez estariam nessa região do espaço aqui. Isso aqui poderia indicar que talvez aqui eu tenho 2, 3, 5, 20 classes aqui dentro, mas nesse caso aqui aparenta talvez, pela organização, que a gente talvez teria somente uma, Só que a gente não tem informação desse rótulo. Alguns rótulos a gente tem, E além disso, a gente também poderia ter algumas restrições, do tipo que, esse exemplo aqui, ele não pode ser positivo, ou esse exemplo aqui, ele não pode ser negativo. Ou seja, ele tem que ser muito diferente disso, Então, embora a gente não saiba o rótulo, a gente pode ter essas restrições. Então, aqui no aprendizado semi-supervisionado, é caracterizado por essa rotulação parcial dos dados. E já agora aqui no aprendizado não supervisionado, a gente não tem a informação dos rótulos. E aí, se a gente for visualizar os dados aqui, o máximo que vai conseguir encontrar é talvez alguma relação entre esses dados. Ou seja, a gente pode identificar aqui talvez que esse conjunto de pontos aqui que estão relacionados a alguns desses textos
eles têm uma semelhança muito grande e provavelmente eles são muito diferentes desse conjunto de textos aqui. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre esses 2 tipos de texto, mas eu não sei do que é. Pode ser que isso aqui sejam alguns e aí se a gente for olhar para os textos que seriam relacionados a esse ponto aqui, dessa região, né, talvez a gente teria, esses 2 textos aqui que indicam, ó, olhando para esses 2 textos que fazem parte desse grupo, a gente pode indicar que tem algum sentimento de felicidade, alguma coisa boa aqui, né. Mas a informação real do que representa esse conjunto de pontos, a gente não tem essa informação. Mas a gente consegue encontrar esses tipos de relacionamentos, né, entre os dados aí. Então isso caracteriza como o aprendizado não supervisionado, né. Então para a tarefa do aprendizado de máquina, nós temos que identificar 3 importantes componentes, né, que envolvem aí o problema, a experiência e a métrica da avaliação. Então toda vez que a gente for trabalhar com esses métodos para aprendizado de máquina, a gente tem que ter em mente que precisa dessas 3 coisas, né. O problema está relacionado a uma descrição do que quer ser feito, né, qual que é o problema que vai ser tratado. A experiência está relacionado com a base de dados, o dataset que vai ser utilizado para esse processo de aprendizado. E a métrica de avaliação é utilizada para indicar como vamos avaliar o sucesso desse aprendizado, né, ou seja, qual que é a medida que vamos utilizar. Então, nesse exemplo de texto aqui, em que a gente tem o seguinte, ó, classificar e-mails do sistema de e-mail da UFMS Webmail como spam ou legítimo. Então, esse trecho do texto aqui a gente identifica como o problema. A gente quer fazer um problema de classificação, certo? Então, aqui já dá a entender que a gente vai trabalhar com aprendizado supervisionado. Atualmente, existe um banco de dados de 10.000 e-mails rotulados pelos usuários. Então, aqui a gente tem uma informação da experiência, ou da base de dados, ou dataset, que o nosso processo de aprendizado vai olhar, né, que vai aprender a partir desses dados aí. E aqui a gente tem nessa parte do texto, né, o sucesso dessa tarefa será observado pela porcentagem de e-mails corretamente classificados nas 2 classes. Então, aqui a gente tem o indicativo da métrica de avaliação, que é a porcentagem de e-mails corretamente classificados. Então, dessa maneira, a gente identificou as 3 componentes necessárias: problema, experiência e métrica, para um problema de aprendizado de máquina. Bom, quais são as abordagens de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Podemos dizer que para qualquer um dos problemas de aprendizado de máquina identificado, a gente gostaria de, dada uma instância, um exemplo, um exemplo X, por exemplo, da base de dados, encontrar o seu rótulo Y, né? Então, ou seja, matematicamente, o que a gente gostaria é, de dada uma função f qualquer, a gente passa um valor x para essa função f e ela retorna para a gente esse y aqui. Então, essa função f, né, ela pode ser representada por qualquer algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado. Então, esse f aqui é o que qualquer algoritmo de aprendizado supervisionado poderia fazer. Então, dado um exemplo, ele vai trazer para a gente um rótulo ou uma resposta, né? Seja ele por aprendizado supervisionado, né? É bom, então nós temos uma família de funções F, né, ou abordagem de algoritmos de aprendizado de máquina, que podem ser conexionistas, simbólicos, baseados em distâncias ou probabilísticos, né? No caso aqui dos algoritmos conexionistas, a gente tem então a representação do nosso modelo de aprendizado, ou seja, a nossa função F, ela é representada por meio de um conjunto de nós e conexões entre esses nós aqui. Então, ou seja, a aglomeração, a conexão entre esses nós aqui representam o modelo conexionista, né? E dentro desse grupo nós temos então as famosas redes neurais artificiais, que é o tema dessa disciplina. Mas também existem outros métodos, né, outras abordagens. No caso aqui do simbólico, a gente vai descrever por meio de regras ou uma árvore, né? No caso aqui seria uma representação de uma árvore de decisão, em que a gente tem um conjunto de regras para decidir o que é da classe 1, o que é da classe 2, o que é da classe 3, de acordo com essas regras, né? A gente tem aqui a abordagem baseada em distâncias, em que a gente vai tentar encontrar, por meio de proximidades, né? Dado esse exemplo aqui, que está ocupando exatamente essa posição do espaço, se a gente tivesse que classificar ele entre positivo e negativo, por meio da proximidade dele com a maioria desses exemplos positivos, a gente poderia indicar, então, que o rótulo desse cara, desse exemplo, é positivo, né? E se ele tivesse mais próximo desses exemplos, ele seria, então, rotulado como negativo. Então, por meio dessas distâncias, a gente estabelece os rótulos. Existe também a abordagem probabilística, né? Que a ideia dela é
modelar a região do espaço por meio de uma distribuição de probabilidade que vai aqui de 0 até 1, onde a gente tem aí um valor muito alto, ou muito provável, né, de modo que, se a gente tem algum exemplo da nossa base de dados, por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade desse ponto aqui pertencer a essa gaussiana, né, e pertencer a essa gaussiana aqui. Então, aqui a gente tem talvez uma probabilidade muito baixa de ele pertencer a essa gaussiana, e com relação a essa outra gaussiana aqui, esse ponto tem uma probabilidade praticamente zero, porque ele está muito abaixo, né? Enquanto que mais próximos aqui do meio, a probabilidade de um ponto que está aqui exatamente nessa posição pertencer a essa gaussiana, essa distribuição, ela tem uma probabilidade muito alta, ou seja, a 1 de pertencer a essa distribuição e muito baixa de pertencer a essa outra aqui. Então a gente consegue modelar, por meio dessas distribuição de gaussianas ou probabilidades, né, como que está a pertinência de cada ponto no espaço ou de cada classe, né? Então dessa maneira a gente tem um grupo de métodos probabilísticos, certo? Então no aprendizado supervisionado, né, a gente pode então organizar também, né, 2 tipos de algoritmos ou 2 tipos de tarefas do aprendizado supervisionado. Uma que pode ser descrita como um problema de classificação, em que é o cenário onde a gente tem os rótulos discretos, né? Então no caso aqui a gente tem 2 atributos e as classes, os rótulos aqui é positivo e negativo. Então os valores desse rótulo aqui, se eles são discretos, a gente tem então um problema de classificação. Agora, nesse cenário em que a gente tem um problema de regressão, os nossos rótulos eles são contínuos. Então, por exemplo, dado esses dados aqui, a gente quer aprender esse rótulo aqui, que é esse valor 7,85, enquanto que nesse outro é 6,99, né? E aí, então, a gente tem um exemplo de problema de regressão, né? Então, um exemplo de cenário de regressão é que talvez, sei lá, vamos supor que a gente gostaria de aprender o rótulo do nossa base de dados é indicar o preço de uma ação num determinado dia. Então, por exemplo, essa ação nesse dia foi 7,85. Então, esse aqui seria o rótulo relacionado às características dessa ação, certo? Então, esse seria um exemplo de problema de regressão. Então, de uma maneira resumida, a gente pode organizar esses conceitos com o seguinte mapa mental, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, dado um conjunto de aplicações que a gente tem para poder trabalhar, né, identificar as componentes do aprendizado de máquina de cada uma dessas aplicações. E quais são essas componentes? A gente tem que identificar o problema, a experiência e a métrica de avaliação, né? No caso aqui do problema, então, a gente vai extrair o problema da aplicação A, o problema da aplicação B, assim por diante, até obter aqui também o problema da aplicação D. Então, aqui a gente tem a descrição dos problemas das aplicações. Com relação à experiência, a gente então extrai a descrição da experiência da aplicação A, a experiência da aplicação B, e por último aqui a experiência da aplicação D, ou seja, quais são as bases de dados utilizadas nessas aplicações, né? E por último a gente obtém aqui a métrica de avaliação, ou seja, qualquer métrica da aplicação A, da aplicação B, e por último a métrica aqui da aplicação D. E uma vez identificado essas características, né, aplicação de cada aplicação, a gente então pode agora decidir qual caminho de aprendizagem de máquina a gente vai adotar, né. Então, se a gente for pegar aqui do conceito mais geral, que é a inteligência artificial, que é a nossa grande área, ela está dividida em várias outras sub-áreas, né, em que a gente tem, por exemplo, que não foi foco do nosso curso, mas a gente tem métodos para resolução de problemas, que é muito comum para problemas de busca, né, envolvendo aí jogos. Então, a gente tem essa linha de pesquisa de IA para essa área aqui também, e a gente tem a nossa área aqui, que envolve o aprendizado de máquina, né? E aqui dentro do aprendizado de máquina, a gente tem, então, métodos que são supervisionados, não supervisionados, semi-supervisionados e por reforço, né? No caso aqui dos métodos supervisionados, a gente tem tarefas de classificação, regressão. No não supervisionado, a gente tem tarefas de agrupamento, redução, e outras tarefas também, mas aqui a gente só colocou de maneira resumida, né? E no semi-supervisionado, geralmente, é uma combinação dessas duas, né? Então, tem um método que combina classificação com agrupamento, regressão com agrupamento, né? Para poder formar os métodos aqui do semi-supervisionado. E aí a gente também falou das abordagens, né? Então, a gente tem a abordagem que é conexionista, que é o foco aqui da nossa disciplina, que diz o seguinte, ó,
a gente vai desenvolver métodos de aprendizagem de máquina baseados em conexões. E a gente tem métodos para classificação, para regressão, agrupamento, redução. Então, existem métodos que são conexionistas para cada um desses problemas. E a mesma coisa para o simbólico, para os métodos baseados em distância e para também os métodos probabilísticos, né? Então, a gente tem aí métodos para todas essas abordagens, para todas essas aplicações aí. Bom, com relação à avaliação dos classificadores, né, para avaliar o resultado, o sucesso de um algoritmo de classificação, a gente pode explorar, no caso aqui do aprendizado supervisionado, a gente pode explorar as seguintes estratégias. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é então separar os nossos dados em 3 partes: treino, validação e teste. E uma vez feita essa separação, a gente então avalia o desempenho do nosso algoritmo no conjunto de teste. Isso é muito importante, a gente sempre avalia o resultado dele aqui, no conjunto de teste, né? Isso aqui é só para a gente poder saber se o treinamento está tendo sucesso ou não, né? E como são as métricas, né? O que a gente pode usar como métrica de avaliação de desempenho? A taxa de acerto, a taxa de erro, precisão, revocação, né? São algumas métricas que a gente pode utilizar. E outra também seria a matriz de confusão, né? Que é, ou seja, observar a confusão entre os rótulos aí. Então agora vamos entender por que a gente precisa separar os dados, né? Por que a gente precisa fazer essa separação. Então imagine que você é professor da disciplina de redes neurais, né? Então a disciplina de redes neurais tem vários conceitos envolvidos aqui no seu aprendizado, e aí você quer então avaliar o sucesso dos alunos, né? Então vamos supor que você poderia fazer o seguinte: ó, pessoal, tem aqui os slides, o PDF, né? Não existe nenhum tipo de exercício que vocês vão fazer, vocês só vão ler esse material e daqui, sei lá, um mês ou até um ano, vocês podem marcar a prova comigo e fazer essa prova. Então, ou seja, não vai ter exercício, não vai ter prática nenhuma, é só material e fazer a prova, né? Nesse sentido, se a gente for adotar isso, é bem provável que a gente vai ter uma taxa de sucesso muito baixa, porque é difícil a gente conseguir, talvez, aprender alguma coisa sem ter algum exemplo, sem praticar. E esse é um cenário em que a gente vê que o processo de aprendizado por exemplos, que é o que foca o aprendizado de máquina, é mais relevante. Então, existem cenários que é muito melhor a gente aprender alguma tarefa quando a gente está baseados em exemplos, né? Então, sem exemplos, sem prática, a gente geralmente não consegue ter um aprendizado muito bom, né? Embora a nossa capacidade humana nem se compara com o computacional, né? A gente consegue se virar. Mas se a gente imaginar que a gente não tem a capacidade de elaborar nenhum tipo de exercício e só consultar esse conteúdo e tentar aprender com base só no que está lendo, né, pode ser que a gente consiga ter sucesso se decorar todo o material da disciplina. E aí talvez lá na prova você conseguiria. Mas isso aí exigiria aí uma bagagem de memória muito grande, né? Então isso aí não é o melhor cenário, porque a gente praticamente não vai conseguir aprender muita coisa desse jeito, né? E aí existe um outro cenário que é o seguinte: ó, então vamos fazer aqui 100 questões, 100 exercícios, então vocês vão ficar interagindo com o conteúdo e essas questões aí, e aí vocês têm até um ano para poder marcar de fazer essa prova, né? Existe essas 100 questões que eu elaborei, coloquei lá, que você elaborou e colocou lá para os alunos, e aí tem algumas maneiras de elaborar a sua prova com 10 questões. Imagine que essa prova de 10 questões, você vai pegar 10 questões que são exatamente igual ao que tinha aqui nos exercícios práticos, né? O que pode acontecer? Bom, a gente vai poder ter alguns casos em que a gente teve um sucesso na prova, né? Então, ou seja, o cenário que os alunos tiraram uma nota muito alta e o cenário que os alunos tiraram uma nota muito baixa ou zero, né? Vamos pensar nos dois extremos aqui, 0 e 10, por exemplo, né? No caso dos alunos que tiraram zero, por exemplo, o que você pode concluir? Ó, é bem provável que essa interação aqui não foi o suficiente, né? Porque eu peguei exatamente 10 questões daqui. Pode ser que ele não ter a sorte de ter pego as questões que ele estudou, então é bem provável que talvez não conseguiu fazer ou não estudou todas as questões. Porque se ele conseguiu fazer todas, as 10 que estão aqui, pelo menos algumas ele vai lembrar. Mas como ele tirou zero, é bem provável que não teve uma interação suficiente aqui entre o conteúdo e as questões, né? E aí o cenário que o aluno tira a nota mais alta ou tirou 10. A gente tem dois cenários aqui agora. Pode ser o caso do aluno que entendeu realmente esse problema, né? E quando foi fazer essas 10 questões conseguiu ter sucesso nisso, né? Então, ou seja, ele realmente atendeu.
ou aquele também outro cenário que o aluno, tipo, como ele tem 1 ano para poder fazer essa prova, ele decorou essas 100 questões. Decorou as 100 questões, perguntas e respostas, e quando foi fazer a prova, né, ele teve sucesso, mas não porque talvez ele aprendeu, mas sim porque ele memorizou, decorou as 100 questões e sabe exatamente a resposta de cada uma delas, né. Então esse aqui é um tipo de cenário em que, se a gente for elaborar uma prova, a gente não vai fazer desse jeito, porque a gente quer realmente saber se aprendeu ou não. Então, no caso dos alunos que aprenderam, a gente pode ficar em dúvida entre aqueles que memorizaram e aqueles que realmente aprenderam, né. E aí, se a gente então, diminui isso, né, então fala: "Ó, vou colocar então 55 questões que são exatamente desse questionário aqui que os alunos estudaram até por 1 ano, e 5 novas que eu vou colocar". Então a gente vai cair também no mesmo cenário, só que, eh, o pior resultado ali, né, a gente poderia ter talvez a média, né, que seria metade das provas que o aluno conseguiu fazer, que seriam aquele caso em que a pessoa decorou, né, então ele decorou 100 questões, ele só conseguiu responder as 5, as outras 5 ele não conseguiu, né. E aí teve um aluno que realmente entendeu, ele fez aquelas 5, que são as 5 que tem no questionário, mas também conseguiu fazer com sucesso as outras. Então, a gente teria aí, ó, a partir de 5, se ele tirou uma nota maior que 5, talvez ele entendeu mesmo o cenário, e abaixo de 5 ele decorou, ou não interagiu muito bem com essas notas, né. E aí o último cenário seria, ó, a gente não vai colocar nenhuma questão dessa, que é a questão que tem no exercício prático. Então, ou seja, se o aluno tirar 10 aqui, ele realmente entendeu como que funciona esse conceito, né. Se ele tira 0 aqui, significa que ele não entendeu ainda e precisa continuar interagindo com esse conteúdo, com esses dados aqui para conseguir aprender isso, né. Então, das estratégias de prova, a gente poderia então adotar essa, em que eu elaboro 100 questões, em que você elabora 100 questões para os alunos, e depois para a prova você cria 10 questões totalmente diferentes, mas baseadas no mesmo conceito, no mesmo cenário, né, mas que não tem nada a ver com as questões que estão aqui, certo. Só que aí existe o seguinte, isso aí seria para você, né. Aí a gente pode pensar o seguinte: ó, eh, o aluno ficou interagindo com essas questões aqui, com o conteúdo e com os cenários, e aí ele queria saber o seguinte: quando que ele está apto para poder fazer essa prova, né. Então ele talvez pode tentar fazer o seguinte: ó, quando eu conseguir fazer pelo menos 80% ou 90% dessas questões aqui, eu vou falar para o professor: "Ó, vou marcar essa prova e vou fazer essa prova". Então, por meio dessa interação, ele pode sentir mais ou menos como que ele está com relação a essa prova, né. E aí vamos supor que ele chega lá num cenário que ele acertou 100% dessas questões. E aí quando ele foi fazer esses 100%, ele falou: "Caramba, eu tô muito bem, né, eu tirei 100% aqui, ou seja, acertei todas essas 5 questões. Vou marcar a nossa prova", e quando chega lá na prova prática, como ela é a prova final, né, como ela tem questões totalmente diferentes, esse aluno, por exemplo, tira 5, né, ou ele tira 0, por exemplo, né. Então, de 100% que ele fez, ele caiu bastante o resultado dele. E aí depois ele tem que esperar 1 ano para poder, por exemplo, marcar de novo essa prova aí. Então o que que ele poderia pensar? "Olha, eu acho que talvez me basear só nesse conjunto de questões aqui não seria o suficiente". Talvez o aluno poderia pensar o seguinte: "Ó, eu tenho essas 100 questões práticas aqui que o professor me passou, eu vou dividir ela em 2 partes, né, vou criar um simulado com 10 questões, eu vou tirar então desses exercícios práticos, eu vou tirar 10 questões aqui aleatórias, então eu vou ter aqui 90 questões nesse lado aqui e 10 questões aqui que seriam desse simulado". Aí o aluno pode pensar o seguinte: "Tá, como que eu vou separar?" A mesma dúvida que você teve aqui, professor, o aluno também pode ter. "Como que eu vou escolher essas 10 questões?", né. Se eu escolher as 10 questões sendo exatamente, eh, as mesmas que teriam aqui no meu exercício, né, se eu não tirar essas 10 questões daqui, que eu vou colocar no meu simulado e deixar elas aqui, quando eu for fazer meu simulado, pode acontecer de que, eu lembro dessa questão do meu simulado, e aí no meu simulado eu tirei 100, eu tirei 10, por exemplo, e aí eu posso ser o seguinte: "Ó, estou apto para a prova", né, mas na sua concepção você vai entender, fala: "Puxa, eu acho que eu só respondi aquela questão porque eu lembro da resposta, não porque eu entendi", né. Então talvez o aluno vai falar assim: "Não, não vou criar as questões desse jeito", né. Então eu vou tentar criar questões para o meu simulado, eh, sem considerar, sem considerar as questões que eu vou ficar interagindo aqui.
Então a gente ignora, né? Tira 10 questões daqui, coloca no simulado, e aí fica só com 90 questões aqui. Então a gente fica interagindo com isso aqui, com essas questões e com esse material, quando a gente, dessas 90 questões, quando o aluno atinge lá, sei lá, 100%, tirando uma nota 100% ou 90%, eu falo, ó, estou apto para ver como que seria lá no simulado, né? Como que seria lá na prova. E essas 10 questões que estão aqui, são as 10 questões que não fazem parte do conjunto, que a gente tirou daqui, né, do conjunto das questões. E aí, quando for fazer essas 10 questões, que são diferentes dessa, e você tira, sei lá, um 8, um 7 ou um 5, né, você já tem como sentir como seria o seu resultado lá na prova, né? Seria lá no cenário real em que você ia fazer a prova final da disciplina. Então, esse aqui é um exemplo de cenário em que faz sentido a gente separar os nossos dados, né, em treino, teste e validação. Então, nesse cenário aqui, a gente pode imaginar que essas 100 questões, essas questões aqui que o aluno vai ficar interagindo, que ele vai tentar otimizar o aprendizado dele, é o que seria o nosso conjunto de treinamento. Então, a gente vai ficar treinando realmente saber se eu aprendi redes neurais com esse conjunto de dados. Com esse conjunto, que é o nosso simulado, a gente vai fazer, então, uma validação de como seria se eu tivesse que fazer a prova agora. Eu interagi bastante com esse conjunto de treinamento, se eu fosse fazer a prova agora, como que seria esse resultado? Se isso aqui for bom, aí a gente pode, então, ir lá para o nosso conjunto de teste e fazer a prova final, né? Então, esse seria um cenário em que a gente precisaria separar esses dados, imaginando que agora quem é o seu aluno é uma inteligência artificial, né? E os dados são o conteúdo da disciplina. Então, você tem que produzir uma IA que vai interagir com esse material e vai aprender redes neurais, né? Então, por isso que a gente precisa desses 3 conjuntos de dados aí. Então, o que a gente quer saber? No conjunto de treinamento, a gente quer saber se realmente o algoritmo aprendeu alguma coisa, né? Então, se ele teve um resultado bom nessas 100 questões, então quer dizer que ele, ó, aprendi a fazer essas 100 questões, né? Mas aí a gente fica na dúvida, será que ele realmente aprendeu ou ele decorou? Aí entra o cenário do conjunto de validação, que é para ver o seguinte, ó, se ele decorou, na hora que ele for fazer o meu teste, meu simulado, né, se ele tirar 0, eu tenho certeza que ele decorou, porque se ele tirou 100 no treinamento, fez todas as questões, as 100 questões e tirou 100, tirou a nota máxima. Quando chegou no simulado, tirou 0, esse cara decorou, né? Essa IA decorou os dados de treinamento, então não está boa. Agora, se ele tira uma nota boa nas 100 questões de treinamento e também tira uma nota boa no simulado, que são questões que não tem no conjunto de treinamento, então ele não decorou, então talvez ele aprendeu mesmo. E aí, então, a gente está apto para ir para o conjunto de teste, para ver o quão bem ele está nessa tarefa aí. Então, qual que basicamente é o resultado, o objetivo do conjunto de validação? É escolher melhor os parâmetros para o seu algoritmo. Então, por exemplo, se a gente adotou a seguinte estratégia, ó, o aluno vai, eu vou adotar a seguinte estratégia, eu vou tentar decorar essas 100 questões aqui, como eu tenho um ano para fazer, vou tentar decorar, então minha estratégia é decorar as 100 questões para poder fazer a prova. Aí ele vai lá, decora as 100 questões, essa é uma estratégia que ele está adotando, chega lá, ele tira, por exemplo, 0, e aí então, com base naquele resultado, né, ele vai ter que esperar agora um ano, né? Agora, se a gente tivesse o conjunto de simulado, ou um conjunto de teste, né, se eu for adotar essa mesma estratégia de, ó, vou decorar essas 100 questões e vamos ver como que vai dar lá no simulado que eu elaborei, né? Então, você adotou essa estratégia, vai lá para o seu simulado e tirou 0. Então, significa que a sua estratégia não foi boa, então você vai ter que mudar a sua estratégia de aprendizado, sua estratégia de estudo. Então, significa o quê? Para um algoritmo de aprendizagem de máquina, significa muda os seus parâmetros, né? Muda as suas características. Então, é a mesma coisa. Então, dado que a gente adotou uma estratégia e verificou ela no simulado, no conjunto de validação que não foi bom, a gente vai mudar os parâmetros dele, ou seja, vai mudar a estratégia de estudo, para ele voltar a interagir de novo e recomeçar esse processo, né, de estudo aí. Então, essa é a ideia do conjunto de validação. Então, mais ainda um exemplo, né, observando sobre essa separação dos dados. Então, considere, por exemplo, essa base de dados abaixo, que está separados aqui os nossos dados com 2 atributos, um atributo A1 e um atributo A2. E aí a gente tem esses pontos aqui que estão relacionados aos pontos no espaço. Então, para o atributo A1, esse ponto aqui tem essa coordenada, esse ponto aqui tem essa outra coordenada, esse ponto aqui tem essa coordenada para o atributo A1 e para o atributo A2. Imagine que cada ponto desse tem um conjunto de coordenadas, que é os valores dos atributos A1 e A2. E aí a gente tem um problema de classificação em 3 classes, que a gente tem esses pontinhos que são bolinhas pretas,
esses outros que são triângulos vermelhos e esses outros que são cruzinhas azuis. E aí, dado que a gente tem esse aqui, é o nosso conjunto de dados, se a gente conseguir visualizar ele no espaço bidimensional, a gente tem então esses pontos aqui, a gente vai escolher, por exemplo, alguns exemplos desse para poder fazer parte do treino. E vamos supor que a gente escolhe esse exemplo e esse conjunto de exemplos para poder fazer parte do nosso conjunto de treinamento. E aí, quando o nosso algoritmo vai tentar aprender com base nesses exemplos, né, ele pode entender o seguinte: nossa, essa tarefa de classificação é muito fácil. Daqui para baixo, a gente tem todos os exemplos que são da classe pontinhos pretos, né? Aqui no meio a gente consegue dividir para cá, nessa região é todo mundo que é triângulo vermelho, e para cá todo mundo que é cruzinhas azuis, né? Tá muito fácil isso aí. E aí vamos supor que o nosso conjunto de teste agora seria exatamente esses exemplos que estão aqui destacados em verdes, né? Então, ou seja, se a gente for pegar esses exemplos aí e testar o que esse algoritmo aqui deu, né? Então, quando a gente for colocar esses 3 exemplos aqui, que são esses exemplos aqui de baixo, ele vai falar que realmente esses 3 exemplos que são aqui são da classe bolinhas da cor preta, né? Então, ou seja, acertei esses 3 exemplos. Esse entendimento que ele teve aqui das duas classes, né, quando a gente agora colocar esses exemplos aqui, esse exemplo, né, aliás, esses exemplos vermelhos, a gente vai ter talvez esses exemplos vermelhos bem aqui, certo? Esses 3 exemplos vermelhos aqui. E aí, nesses 3 exemplos, ele também vai acertar, né? Aí agora, quando a gente for para esses exemplos que são as cruzinhas azuis, né, que são esses exemplos, se a gente for colocar eles aqui no espaço, a gente teria aqui, talvez, aqui, 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 aqui e aqui, né? A gente talvez teria esses exemplos azuis aqui. E aí, o que, que o nosso algoritmo vai falar? Não, esses exemplos também são triângulos vermelhos. Então, a gente erraria, né, a classificação desses exemplos aí. E aí, o que, que a gente poderia obter? Ó, quando a gente foi treinar com esses dados de treino, e o nosso algoritmo encontrou essa separação aqui dos dados, né, ou seja, essa região é todo mundo que é pontinho preto, aqui é todo mundo que é triângulo vermelho, aqui é todo mundo que é cruzinha azul, nosso algoritmo deu um resultado de 100%, ou seja, acertei todos esses rótulos aqui do conjunto de treinamento. Mas quando foi chegar o nosso teste, a gente acertou mais ou menos ali a metade dos dados. Esses 3 a gente acertou, esses 3 a gente acertou, agora todos esses aqui, que são as cruzinhas azuis, o nosso algoritmo errou, né? E aí, então, a gente teria 6 exemplos corretos e 6 incorretos. E aqui seria um caso em que esse algoritmo treinado tem um resultado muito bom no treino, mas no teste ele errou, reprovou, né? Então, se tivesse que falar, ó, se foi acima da média 6, você está aprovado. Então, esse algoritmo aqui estaria reprovado, né? Ou seja, ele não entendeu esse problema aí. Mas aí o cenário foi o quê? Provavelmente essa separação de dados, porque deu a entender para ele que é muito fácil isso, certo? Então, a gente tem que tomar um cuidado nessa separação. Agora, se a gente imaginar um outro cenário, né, em que a gente separou os nossos dados de treino, o nosso algoritmo entendeu o seguinte, né, ele teve o seguinte entendimento com relação ao padrão dos dados. Ó, todo mundo que está exatamente nessa regiãozinha do espaço aqui, qualquer ponto que cair aqui dentro dessa área, eu vou falar que é um pontinho preto, né, da classe pontinhos pretos. Todo mundo que for cair dentro dessa areazinha bem estreita aqui, né, são os pontos que são da classe mais azul, né? E todo mundo que cair fora dessa área, eu vou chamar que é da classe triângulos vermelhos, certo? Então, esse aqui é um cenário que o nosso algoritmo teve 100% também no conjunto de treino, ou seja, todos esses exemplos ele realmente acertou. Todo mundo que está nessa área aqui, que ele está falando que é uma área vermelha, ou seja, toda essa área aqui é uma área vermelha, e como esses pontos estão dentro dessa área vermelha, a gente acertou. E esses pontos, como estão dentro desse recorte, que é exatamente uma regiãozinha aqui, em que tem as bolinhas pretas, ele também acertou. E essa região também ele acertou. Mas quando chega o nosso conjunto de teste, né, chega o nosso conjunto de teste aí, e a gente vai, por exemplo, identificar, ó, se o nosso ponto caiu aqui, aqui ou aqui, né, se o nosso triângulo caiu exatamente, se o nosso triângulo caiu aqui, né, esse algoritmo vai acertar, né? E aí, se a gente tem os nossos maisinhos, né, que são exatamente esses pontos que estão mais ou menos nessas regiões,
todos esses outros exemplos, em azul, ele vai errar. Então, esse seria um cenário em que, provavelmente, né, então a gente teria 100% do treino, e todos esses exemplos do teste, a gente só acertaria esses 3. Então, em torno aí de mais ou menos 25%. Então, aqui seria um cenário em que a gente provavelmente pode induzir que o nosso algoritmo decorou os dados de treino, porque ele entendeu que só o conjunto de treino que tem que funcionar para esse algoritmo, né? E ele separou muito bem, se ajustou muito bem para esses dados, que tudo que for diferente desses dados ele não sabe mais classificar, né? Então, se você for fazer uma analogia, imagine que você quer aprender a fazer somas com maçãs, mas se te der laranja, você não consegue fazer somas. Ou seja, você só sabe fazer soma com laranjas. Então, nesse caso, a gente gostaria, então, que aprendesse a fazer soma com qualquer coisa, né? Ou seja, generalizar o problema. Então, aqui é um cenário que a gente pode identificar se houve o overfitting, que seria o superajuste do modelo aos dados de treinamento. Bom, para poder resolver esses problemas dos dados, né, da separação, existem algumas estratégias populares. Essa daqui que é conhecida como Rodout e essa outra que é a validação cruzadas em pastas, né? No caso da validação Rodout, a mais tradicional, a gente então imagina que, vamos supor que a gente tem esse tamanho todo, que seria o nosso conjunto de dados, e a gente reparte esse conjunto de dados numa parte, geralmente 70%, 80% desses dados a gente vai colocar para o conjunto de treinamento, né? Um pedaço dele a gente vai pegar para validação e outro pedaço a gente vai pegar para o conjunto de teste, né? Em torno aí, talvez de 10% e 20% nessas proporções, né? Por que que a gente separa nessas proporções? Bom, num processo de aprendizado de máquina, quanto mais exemplos o nosso algoritmo tem, mais ele vai entender o problema e vai aprender. Então, o nosso conjunto de treinamento tem que ser sempre o maior possível, porque quanto mais dados esse algoritmo vai interagir, mais ele vai aprender. Só que isso, então, te obriga a dizer o seguinte, então o resto que você tem que deixar para teste. Então, provavelmente, o seu teste vai ser bem menor que o conjunto de treinamento, né? Só que, se o seu teste for um conjunto muito pequeno, pode acontecer de você pegar alguns casos em que são muito difíceis e o seu algoritmo erra aquele poucos exemplos, já diz que ele está muito ruim. Então, imaginar que você tem 1 bilhão de dados, na sua base de dados e você escolheu somente 5 exemplos para o seu conjunto de teste. Se você errar nesses 5 exemplos, o seu algoritmo está todo ruim. Se você acertar nesses 5 exemplos, o seu algoritmo é muito bom. Então, esse conjunto de testes ser muito pequeno também não é bom. Então, ele tem que ser um número aí mais razoável, né? Não pode ser tão pequeno assim. Mas aí, se você aumenta muito o conjunto de teste, isso aqui vai fazer com que você diminua aqui o conjunto de treino. Então, tem que balancear esse tamanho aí. E aí, além disso, desse conjunto de treino, você também gostaria de separar um pedaço para o seu conjunto de validação, certo? E aí, então, esse pedaço do conjunto de validação geralmente é muito menor do que o conjunto de teste. Mas isso vai depender da proporção de dados que você tem, né? Mas geralmente é menor do que o conjunto de teste. Então, essa seria uma forma de separação Rodout. E a validação cruzada seria a mesma coisa, só que fazer várias vezes, que seriam esse parâmetro K, só que para diferentes formas de separar seus dados em treino, validação e teste, né? Então, por exemplo, essa primeira porção dos dados foram utilizados para treino e o resto validação e teste. Então, a gente treina e avalia o algoritmo aqui no conjunto de teste e tem um resultado. Depois a gente faz uma outra separação e pega agora essa porção dos dados para treino e o resto para validação e teste, treina de novo esse algoritmo aqui, testa no conjunto de teste e tem um resultado. E aí a gente faz mais uma outra separação, vamos supor, por exemplo, esse pedaço dos dados vai fazer parte do treino, o resto validação e teste, treina de novo, tem um resultado no conjunto de teste, e aí o que a gente pode fazer é tirar a média desses resultados nos conjuntos de teste para dizer o seguinte, o quão bom o nosso algoritmo é para essas diferentes separações dos dados, né? Então isso aqui é bom para poder evitar um pouco a aleatoriedade ou a sorte ou o azar de você selecionar esses conjuntos de treino e teste, né? E aí a gente tirando essa média, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia geral do nosso algoritmo. Bom, e agora a gente vai ver como então a gente pode, dado que a gente separou nossos dados, como que a gente agora pode avaliar o sucesso ou desempenho desse algoritmo aí, né? E para isso a gente tem algumas métricas, né, que vocês já viram nas outras disciplinas, como a taxa de acerto, que seria o número de casos corretos sobre o total, né, e a matriz de confusão, né? Então aqui seria um exemplo em que a gente tem a elaboração da nossa matriz de confusão, em que a gente faz isso organizando uma matriz, ou seja, uma tabela,
que a gente tem todas as classes do nosso problema. Então, aqui no caso, meu problema é de classificação de 3 classes, que eu tenho, então, bolinha preta, triângulo vermelho e cruzinha azul, né? E aí, então, a gente tem os nossos dados de teste. E que seriam o quê? Seriam os rótulos do nosso conjunto de teste. Então, vamos supor que o nosso conjunto de teste aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? A gente tem 12 exemplos aqui no nosso conjunto de teste. Desses 12 exemplos, quantos são dessa classe aqui, bolinha preta? Ó, nesse exemplo, a gente então tem 3 exemplos que são bolinhas pretas. No nosso conjunto de teste, rotulados, quantos exemplos a gente tem como triângulo vermelho? A gente também tem 3 exemplos como triângulo vermelho. E agora, olhando aqui no nosso conjunto de teste, rotulado como o azul mais, quantos exemplos a gente tem? Né? Então, a gente tem aqui 6 exemplos rotulados com essa classe azul mais. E aí, a gente tem nessa outra coluna aqui, por exemplo, quais são os resultados do nosso algoritmo. Então, por exemplo, se a gente for observar, para todos os exemplos que são dessa classe aqui do nosso conjunto de teste, né, ou seja, esses 3 exemplos aqui, o seu algoritmo falou o que sobre esses 3 exemplos? Ele falou que são bolinhas pretas, que são triângulos vermelhos, ou são o azul mais, né? Bom, no caso desse algoritmo aqui, quando a gente colocou esses 3 pontos exatamente aqui, ele vai falar o seguinte, ó, esses 3 pontos, eles são classificados como pontinhos pretos, bolinhas pretas, né? E os 3 exemplos ele classificou dessa maneira. Então, seja, classificou corretamente esses 3 exemplos. E quantos desses ele confundiu como triângulo vermelho? Esses 3 exemplos ele não confundiu com triângulo vermelho e também não confundiu, não teve nenhum caso que ele confundiu com o mais azul, certo? E a gente vai agora para a próxima classe. Bom, para todos os exemplos que são dessa classe vermelho do nosso conjunto de teste, que são esses 3 exemplos aqui, quando a gente colocou eles aqui, né, o nosso algoritmo vai falar o quê? Ó, caiu nessa região, é triângulo vermelho, né? Então, desses 3 exemplos, quantos que ele falou que são bolinhas pretas? Nenhum. Quantos ele falou que são triângulos vermelhos? Os 3. Quantos que ele falou que são mais azul? Nenhum. Certo? Então, aqui a gente tem, né, o número de exemplos que foram corretamente classificados como triângulos vermelhos. Certo? E no último caso aqui, que são os azuis mais, né, que são exatamente esses 6 pontos aqui, quando a gente jogar no nosso algoritmo, provavelmente vai ser, né, alguma coisa aqui em torno dessa região do espaço aqui, né? Se a gente for jogar no nosso algoritmo, o que ele vai dizer? Ó, a gente tem então 6 exemplos que são azul mais, quantos que ele confundiu com bolinhas pretas? Nenhum. Ele não falou que nenhum são bolinhas pretas. Quantos que ele confundiu com um triângulo vermelho? Ó, ele falou que esses 6 exemplos aqui, ele falou que os 6 são triângulos vermelhos. Nosso algoritmo falou isso, certo? E quantos que ele falou que são azul mais? Nenhum desses ele falou que são azul mais. E aí, então, a gente teve essa configuração da nossa matriz de confusão. O que a gente espera dessa matriz de confusão? Que a gente tenha nessa diagonal aqui, ó, os valores mais altos possíveis, certo? Então, nesse caso, olhando para essa diagonal, que é a diagonal principal dessa matriz, a gente tem aqui um sucesso com relação a essas duas classes, e somente essa classe aqui é uma classe muito complexa, que o nosso algoritmo não consegue resolver muito bem, né? E além disso também, a gente consegue observar aqui qual que é a confusão que esse algoritmo está tendo com essa classe. O que ele está falando que é azul mais? Ele está confundindo isso com o vermelho triângulo. Todos esses exemplos ele está confundindo como vermelho triângulo. Então, esse aqui é um cenário em que esse algoritmo é muito bom para essas duas classes e muito ruim para essa, né? Ele confunde bastante essa classe aí do azul mais, certo? Então, por meio dessa matriz de confusão, a gente pode monitorar essas confusões entre as classes. E aí, a partir dessa avaliação, né, considerando, então, esse desempenho, olhando a nossa matriz, a gente também consegue obter essas outras métricas, né? Que é a precisão, revocação e o F1 score. A precisão é obtida através desses valores aqui, que são quantidades de elementos que são verdadeiros positivos e elementos que são falsos positivos e falsos negativos. Então, uma vez que a gente tem essa proporção de exemplos verdadeiros positivos, falsos positivos e falsos negativos,
a gente aplica nessas fórmulas aqui e encontra a precisão, revocação e a média harmonizada entre a precisão e revocação, que é o F1 score. E como que a gente obtém isso, né? A gente vai obter isso olhando para a nossa matriz de confusão. Mas a gente consegue obter isso para o cenário em que o nosso problema de classificação é de duas classes, por exemplo, positivos e exemplos negativos. Vamos supor que agora a gente está com um problema de duas classes. E aí, o que seriam, então, os exemplos verdadeiros positivos, né? Seriam todos aqueles exemplos que o nosso algoritmo falou que são positivos. Então, ou seja, o nosso algoritmo falou que são positivos. Esses três exemplos e esse exemplo aqui. Desses 4 exemplos que o nosso algoritmo falou que são positivos, quantos realmente são verdadeiramente positivos? Ou seja, de acordo com o rótulo, são verdadeiramente positivos. Somente esses 3. Então, aqui a gente tem o nosso verdadeiro positivo. E desses exemplos que o nosso algoritmo falou que é positivo, quantos eles não são realmente positivos? Ou seja, são negativos, né? Ou falsos positivos. Seriam exatamente esse exemplo aqui. Então, nessa configuração para um problema de duas classes, a gente tem então que aqui a gente tem o nosso verdadeiro positivo e aqui o falso positivo, certo? E a mesma coisa a gente analisa com relação à classe negativa, né? Ó, de todos os exemplos que são da classe negativa, quantos nosso algoritmo realmente enxergou e classificou como verdadeiramente negativos? Então, seriam esses verdadeiros negativos aqui. Aqui a gente tem 3 exemplos que ele falou que é verdadeiramente negativos, ou seja, corretamente negativos. E aqui a gente tem alguns exemplos que o nosso algoritmo confundiu com positivos, ou seja, são negativos falsos, né? São negativos que não são realmente negativos. E a gente então tem a quantidade ou a frequência de falsos negativos aqui. Então, por meio dessa maneira, a gente consegue obter essas taxas, mas quando o nosso problema é problema de duas classes. E aí, para poder calcular a precisão e revocação, né, considerando esse problema aqui, então a gente tem 3 verdadeiros positivos, né, então aqui a gente configura a quantidade de verdadeiros positivos, e a gente teve um caso que é um falso positivo. Então a precisão do nosso algoritmo foi aqui de 0,75, e agora calculando a revocação, a única coisa que muda da revocação é esse falso positivo por esse falso negativo. E aí então a gente tem agora 0,6, né? Então, de uma certa maneira, a precisão está olhando aqui para dizer o quão bem os exemplos são positivos, quão bem o nosso algoritmo é para a classe positiva, e a revocação aqui está tentando olhar agora com relação aos exemplos que são falsos negativos, né? Então, para os falsos negativos, o nosso algoritmo é pior, né? Que a gente tem um resultado um pouco mais abaixo do que da precisão. E aí, então, a gente precisa calcular, considerando nosso problema de 3 classes, essas frequências aqui para um problema de mais de 2 classes, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode dividir o nosso problema de classificação de 3 classes, por exemplo, em várias de 2 classes, que é o seguinte, ó, eu vou criar um problema de classificação que eu vou dizer que são positivos os exemplos da classe bolinhas pretas e negativo todos os exemplos que são triângulos vermelhos e positivos. Então, vou chamar tudo que é daquela outra classe de negativo e tudo que é dessa classe preto positivo como positivo. E aí a gente também consegue obter essa frequência, né, de exemplos que foram corretamente categorizados da classe preto, que são nossos verdadeiros positivos, quantos ele confundiu com outras classes e quantos aqui ele também fez essa confusão e quantos ele realmente acertou. Ou seja, todos os exemplos que não são bolinhas pretas, ele realmente falou que não são. Ou seja, todos os demais exemplos ele falou que não são bolinhas pretas, né? E aí, então, a gente tem os valores mais altos aqui na nossa diagonal, indicando, então, as taxas de precisão, revocação e F1 score para cada classe. No caso aqui, a gente está analisando para essa classe aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para cada classe, agora o vermelho é o nosso positivo, e todo o resto, que seria as bolinhas pretas e os positivos, seriam a classe negativa. E a gente faz a mesma coisa e calcula aí as taxas de precisão, revocação e F1 score, e obtém esses resultados, né? Então aqui a gente pode observar que a precisão dessa classe aqui é 0,73, é bem baixa, comparado com essa, isso aqui foi muito alta, tanto na precisão quanto na revocação. Por isso que a média, que é o F1 score, deu também 1. Agora aqui a gente teve uma precisão mais baixa, uma revocação melhor,
e a gente teve a média dessas duas coisas mediana, ou seja, essa classe, de uma certa maneira, é mediana, né, para esse problema de classificação. E aqui a gente teve o cenário, né, em que seria agora aqui da classe totalmente azul, né. E aí então a gente não teve nenhum caso que o nosso algoritmo falou que realmente é azul. Ele confundiu isso tudo com o resto, que são bolinhas e triângulos vermelhos. Basicamente ele confundiu com triângulo vermelho, né. Então, ou seja, faz parte do outro grupo de classes, que é os exemplos negativos. Então, nesse caso, o nosso algoritmo teve uma precisão muito baixa, uma revocação muito baixa, e obviamente a média entre essas duas coisas, que é o F1 score, também foi baixa. Então, nosso algoritmo teve resultados péssimos para essa classe, medianos para essa classe vermelho e muito bom para essa classe preta, né, das bolinhas pretas. Então, dessa maneira, a gente consegue saber, né, por classe, como que tá os resultados desse algoritmo aí. Então, como que a gente vai em Python, né? Como que a gente poderia fazer essa avaliação desses algoritmos? Então, aqui a gente vai utilizar as bibliotecas do sklearning, né? Então, eu vou utilizar aqui a Confusion Matrix e o Classification Report para a gente extrair justamente esses dados aí, né? Então, imagine que esse aqui é o nosso dataset, esse aqui é o resultado que o nosso algoritmo poderia dar, e a gente teve esses rótulos aqui, ó. Então, para cada exemplo da nossa base de dados, para o primeiro exemplo, ele falou que é classe 1, para o segundo exemplo, também classe 1, o terceiro exemplo, também classe 1, e aí a gente tem agora aqui o quarto exemplo, ele falou que é da classe 2, 2, 2, e o último exemplo, os últimos exemplos aqui, ele falou que é da classe 3, 3, 3, 3, 3. Vamos supor que essa é a organização do nosso conjunto de teste, né? Os três primeiros exemplos aqui são da classe 1, os outros são da classe 2 e 3. O que é 1 e 2 e 3? É preto, bolinha preta, triângulo vermelho e o maisinho azul, que são a classe 3. E aí o nosso algoritmo, por exemplo, deu essa seguinte resposta para cada um desses exemplos. Os três primeiros ele falou que é da classe 1, e os outros ele falou que é tudo da classe 2. E aí então a gente pode chamar essas funções, Confusion Matrix, passando os rótulos verdadeiros do nosso conjunto de teste e os rótulos do nosso algoritmo, para poder gerar essa matriz de confusão, e também essa função Classification Report, para poder gerar as precisões e revocações por classe dos nossos dados, dos nossos rótulos, né? E a gente obteria, por exemplo, esse resultado. Então, fazendo um print aqui, resultado da matriz de confusão, a gente obtém essa matriz, que é 300, 030 e 600, que é exatamente essa matriz de confusão, ou seja, igualzinho a gente está interpretando aqui. E o Classification Report, ele trouxe para a gente esses resultados, que é o valor de precisão da classe 1, então a precisão da classe 1 deu 1, e o recall dela deu 1, e o F1 score dela deu 1, a precisão da classe 2 deu 0,33, 1 e 0,5, e na última deu 0, né? Então, se a gente for comparar aqui com os nossos resultados, né? Então, para a classe 1 ficou tudo 1, precisão, revocação e score. Para essa ficou 0,33, 1 e 0,5, e a última deu tudo 0, né? Então, se a gente for comparar exatamente esses valores aqui. Esse suporte exatamente são esses dados aqui, ou seja, a quantidade de exemplos que eu tenho no meu conjunto de rótulos que são da classe 1, eu tenho 3 exemplos no meu conjunto de teste que são da classe 1, 3 exemplos que são das classes triângulos vermelhos e 6 exemplos que são dos mais azulzinhos, né? E aqui eu coloquei para vocês um Colab para vocês praticarem exatamente, ele está implementando essas duas funções, né? Ou seja, chama isso aqui e faz esse espaço para poder gerar essa matriz de confusão. E aí dá para vocês praticarem, né? Variando aqui o seu conjunto de teste, né? Os rótulos e testar, ver outras matrizes, outras configurações que poderiam dar resultados melhores, né? Então aqui a gente tem as referências, né, da nossa disciplina, né? Então recomendo vocês lerem esse capítulo 19 do livro da Pacelli, da inteligência artificial, e o capítulo 10 da abordagem moderna, né, que tratam aí de estratégias para avaliação de modelos preditivos e avaliação de algoritmos de classificação. Tenham todos, então, bons estudos.